Estamos iniciando mais um Panorama Podcast, hoje com a presença aqui ilustre do nosso deputado estadual Valdeci Oliveira, pré-candidato a deputado federal pelo PT. Satisfação recebê-lo aqui, Valdeci. Tess, para mim é uma enorme alegria poder estar aqui também. Quero já de antemão parabenizar, né, a TV Santa Maria por mais esse espaço importante que vocês têm aqui. Quero também saudar aí esse podcast Panorama. Para mim, toda vez que é possível vir aqui dialogar contigo, é um aprendizado. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. A alegria nossa, sei que a agenda hoje está bem recheada, e, aliás, sempre foi, né? Mas agora muito mais ainda, né, deputado? E o seu prestígio aqui para nós é muito importante. Bom, eu gostaria, assim, de dar uma repassada. O pessoal que está nos acompanhando, alguns são novos na cidade, sabe que a cidade é uma cidade que flutua muito, né? O pessoal que passa por aqui, alguns conhecem o Valdeci já deputado ou conheceram já prefeito, mas não sabem essa trajetória toda, essa vida, né? Dentro da política e o que é mais importante, que me chama mais atenção, sempre no mesmo partido. Que é a gente sempre tem esse questionamento, por que fulano trocou de partido, Beltrano troca de partido? Sempre o Valdeci no mesmo partido. Fala um pouco para nós dessa trajetória, quando começou, Valdeci? Olha, Tess, eu sempre uso dizer por aí, na brincadeira, mas é verdade, né? Eu, apesar de ter essa cara de guri, já estou há muitos anos, né, nessa caminhada. Esse ano, na verdade, eu estou completando 52 anos de militância política, né? 52 anos. Comecei com 16 anos, né? Lá no interior de Santa Maria, lá no interior de São José da Porteirinha, na pastoral, na verdade, pastoral da juventude, na época pastoral rural, que a gente chamava, né? E a partir daí, quer dizer, eu nunca mais deixei de participar, né, de cada vez um pouco na pastoral, depois na SEB, na igreja. Acabei sendo catequista, coordenador da SEBs, fui presidente da Associação de Moradores aqui na Vila São João, um bom tempo presidente da Associação de Moradores. Eu fui presidente do Sindicato Metalúrgico, eu fui comerciário durante 3 anos, trabalhei na antiga Casa Jaraguá, aqui no Calçadão. Então comecei por aí, né? Nunca imaginei, de certa forma, participar mais ativamente do dia a dia da política, mas as coisas vão acontecendo. E lá em 1988, lá no século passado ainda, eu acabei no último dia sendo convencido, lá em 1988, para concorrer a vereador em Santa Maria, né? Eu nunca esqueço que eu entrei mais para cumprir ali a lista de nomes, que o PT naquela época era difícil ser do PT, era difícil ter gente disponível a concorrer. Eu acabei aceitando e para minha alegria e surpresa ao mesmo tempo, eu acabei me elegendo vereador, né? Eu fiz uma campanha absolutamente pobre, franciscana, eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha material. Eu fiz uma campanha de a pé, de ponta a ponta em Santa Maria. Eu nunca tive nenhum carro, eu andava de ônibus ou de a pé. O meu material foi apenas um único material, frente e verso, um panfletinho preto e branco, xerocado, porque era xerox, porque eu não tinha como fazer o material. E a gente vendia garrafão, ferro velho, papelão e tal, para fazer o xerox, para entregar de casa em casa. E mesmo assim, para te ter uma ideia, em 1988, que era mais complicado ser do PT, eu acabei fazendo em Santa Maria 1.396 votos, né? Eu fui o segundo, o primeiro mais votado, o Pimenta foi o segundo, foi o primeiro dos vereadores eleito pelo PT aqui em Santa Maria. Para mim foi um motivo assim de extrema alegria e ao mesmo tempo de surpresa, porque nem eu mesmo acreditava na possibilidade de me eleger. E acabei me elegendo, fui o 8º votado entre os 21. Bom, e aí acabei entrando na Câmara. Eu nunca vou esquecer que eu levei 6 meses para falar a primeira vez no microfone da Câmara. Eu tinha muita vergonha, eu era envergonhado, eu era meio tímido. E eu brinco que depois que me deixaram eu usar a primeira vez, eu virei um papagaio, né? Mas eu acabei, então, fazendo um mandato que eu acho que foi um mandato de muita presença, de muita determinação, de muita diálogo, respeitando muito e andando pela cidade afora. Prova está que em 92 eu fui reeleito com 4.030 votos, né? Eu saí de 1.396 para 4.030 votos. Naquela época, Tess, em 1992. Hoje para fazer 4.000 hoje.
Não era fácil, né? Então eu sei da importância que isso teve. E por esta razão de eu ter sido o mais votado da história de Santa Maria, né, naquele período, eu acabei indo direto de vereador para deputado federal, também naquela compreensão de ajudar o partido. Então, em 94, eu fui candidato a deputado federal e fiquei de primeiro suplente, também surpreendentemente, porque tinha grandes nomes pelo estado afora, né? Eu acabei ficando em primeiro suplente. Em 97, o Fortunati, que era deputado federal do PT, ele assume a vice-prefeitura de Porto Alegre, eu assumi o lugar do Fortunati. Então, eu assumi em 97, fui reeleito em 98, e eu nunca vou esquecer que em 94 eu fiz 18.146 votos para deputado federal. Em 98 fui reeleito com 43 mil e poucos votos, fui o último a entrar dos 8 do PT, e acabei fazendo dois mandatos de deputado federal pela metade, porque quando foi 2000, eu estava completando o segundo ano do segundo mandato, Santa Maria acaba me convocando, o PT me convocando para ser candidato a prefeito da cidade. Eu nunca vou esquecer que isso era uns 7, 8 meses antes da eleição. A gente fez uma pesquisa, eu tinha 4%, né? E aí tinha nomes importantes da cidade, não tem por que não dizer aqui, o Farré na época tinha 53%, o Schirmer tinha 35%, tinha outros nomes, né? E eu acabei aceitando o desafio de ser candidato com uma condição, se o Pimenta, que na época era deputado estadual, aceitasse ser meu vice. E eu nunca vou esquecer, eu reuni com o Pimenta e disse, Pimenta, vamos fazer uma chapa para nós eleger vereadores, não temos nenhuma chance, mas eu e tu já fizemos a nossa pré-campanha, né? Porque vai ter a televisão, eu para federal, tu para estadual. E o Pimenta aceitou e nós acabamos entrando, começando uma campanha tímida, foi ganhando corpo, e nós acabamos, quando a gente percebeu, tá no páreo, ganhamos a eleição, né? Então a gente ganhou a eleição sem preparar, né? E assumir uma cidade, sempre é bom recordar isso, nós assumimos a cidade em 2001, aonde os funcionários da prefeitura não tinham recebido outubro, novembro, dezembro e o 13º. Tinha 4 folhas atrasadas, tinha 32 milhões de restos a pagar do prefeito anterior e o orçamento da cidade, Tessa, era apenas 87 milhões de reais. Era uma tragédia. Eu nem sei como que nós conseguimos sair daquela situação, mas, bom, trabalhamos muito, bom, aí veio 2002, o Lula se elege presidente da República, nós começamos a fazer muitos projetos, aí o Pimenta vai para deputado federal e eu fiquei sem vice naquela oportunidade. Uma Câmara de Vereadores onde eu tinha 5 do meu lado e 16 contra, durante todo o tempo, mas dialogando, né, construindo, com muito esforço, com muita luta, a gente conseguiu tocar o mandato e eu fui, né, o primeiro prefeito reeleito da história da cidade, né? Então fui reeleito, acho que o segundo mandato a gente conseguiu deslanchar para valer, porque aí nós tínhamos experiência, tinha projeto, tinha o governo do presidente Lula, que era naquela oportunidade assim, com muitos programas, entre eles o PAC, que a gente conseguiu trazer só para Nova Santa Marta mais de 140 milhões de reais, que transformamos aquela região com muita luta, com muito esforço. E a partir daí, né, eu fico 8 anos aqui com o prefeito, que para mim foi uma história fantástica, eu me orgulho disso, em cada lugar que eu ando na rua, as pessoas reconhecem, lembram do tempo de prefeito, eu acho que isso é o maior prêmio que a gente tem, né? E acabei saindo daqui muito bem avaliado, prova tá que em 2010 eu vou para deputado estadual e só em Santa Maria, Tessa, eu fiz mais de 47 mil votos, né? Só em Santa Maria em 2010. E acabei entrando na Assembleia, quer dizer, o governo Tarso, Lula, federal, Tarso, estadual. No segundo ano do governo Tarso, o Tarso me chama para ser líder do governo. Fui 3 anos líder do governo Tarso, um aprendizado extraordinário, mas também muitos desafios, né? Um atrás do outro, mas foi um aprendizado importante. Então, me reelegi em 2014, 2016, na pior fase da história do PT, todo mundo sabe, que todo mundo estava meio que saindo do PT, se escondendo, eu botei a cara, né? Uma chapa pura em Santa Maria, PT, e eu acabei indo para o segundo turno, né? Ganhei no primeiro turno e no segundo turno eu perdi por 113 votos, né? 0,0, quase nada. Lembro. E, então acho que foi uma história também importante, nós nunca baixamos a cabeça, levantamos a cabeça, fomos em frente, fui reeleito em 2018. 2022 eu tive o privilégio, né, de ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que para mim, um menino que sai lá do fundão de São José da Porteirinha, com a 5ª série incompleta, um metalúrgico, morador da Tancredo, ser presidente da Assembleia Legislativa, não, para mim, mas para minha história, isso tem um valor enorme, né? Eu acabei sendo presidente da Assembleia, fui em 22 também, Tessa, o mais votado do Estado do Rio Grande do Sul do PT, da bancada do PT,
fiz mais de 70 mil votos, né, para deputado estadual, e bom, estou no 4º mandato, né, agora, e tenho, nesse momento agora, além de ser deputado estadual, também fui eleito presidente estadual do PT, né, que essa é uma outra tarefa que eu nunca imaginei, né, eu nunca fui nem presidente do PT Santa Maria, né, acabei sendo presidente estadual, numa composição que nós tivemos 6 candidatos, né, o PT tem um processo de eleição direta, eu acabei ficando com 48% do primeiro turno, poderia ter segundo turno, eu abri mão de ter segundo turno e fiz uma composição para que eu tivesse 2 anos presidindo o PT, e a companheira Sofia, que era a segunda colocada, 2 anos, dando uma demonstração, primeiro, de unidade, segundo, de paridade. 2 anos um homem, 2 anos uma mulher, presidindo o nosso partido. E nesse momento, né, estou como deputado estadual, mas em função da conjuntura, em função de tudo que acontece, de todo o movimento que o país está vivendo e o convite que o Lula fez para o Pimenta para que ele seja o pré-candidato ao Senado, né, nós acabamos então aceitando mais um desafio. A primeira coisa, quando o Lula convida o Pimenta para ser candidato ao Senado, é bom dizer isso aqui, o Pimenta me liga e diz, Valdeci, o Lula está me convidando para ser candidato ao Senado, o que tu acha? Cara, tu é que tem que definir. E ele disse, tá, mas eu quero dizer o seguinte, eu só aceito se tu aceitar ser candidato a deputado federal, porque senão tu tem que dar continuidade ao meu trabalho. E eu conversei um pouco com o nosso companheirada, não faço nada sozinho, conversei em casa, meu pessoal achava que eu tinha que continuar como estadual, mais próximo e tal, mas enfim, a vida ela acaba te dirigindo caminhos que às vezes tu nem espera, e acabei aceitando, então, por esta razão, que eu estou como pré-candidato a deputado federal e acho que, para mim, é uma tarefa nova, mas não tão nova assim, já que eu tive essa experiência, vou trabalhar muito, então a nossa prioridade, né, nesse momento é trabalhar muito para a reeleição do presidente Lula, né, que nós entendemos fundamental não para o Brasil só, mas para a América Latina, para o mundo. Acho que a reeleição do presidente Lula é a garantia de nós trabalhar aqui a democracia, a soberania desse país, a ampliação das políticas públicas, da inclusão. Isso é absolutamente necessário, não, independente de quem pensa diferente, eu respeito. Hoje, o Lula é a principal liderança popular do mundo, não tem nenhuma outra. Nós tínhamos até então há pouco tempo o Papa Francisco, o Mujica, bom, os dois foram. Hoje, deu uma reserva, né, extraordinária, que é o presidente Lula. Nós, logicamente, sabemos que muita coisa ainda para fazer, mas nossa prioridade é a reeleição do Lula. A eleição, logicamente, do pré-candidato ao Senado, que é o Pimenta. Nós temos a grande oportunidade, histórica oportunidade, não só Santa Maria, a região e o estado, de ter um candidato, um senador rigorosamente determinado, corajoso, trabalhador, que é muito importante. Eu sempre digo que, se não fosse o Pimenta, nós não teria a ligação Santa Maria-Rosário do Sul. Se não fosse o Pimenta, nós não teria aqui essa grande obra da travessia urbana e tantas outras dezenas de importantes obras dessa cidade, da região e do estado. E também, é claro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, temos a tarefa histórica, pela primeira vez, 8 partidos unificados, né, numa construção dura, difícil, porque nós tínhamos um grande companheiro que é o Edgar, com pré-candidato a governador, mas dentro desse conjunto, né, da estratégia nacional, o Edgar abre mão para ser vice da Juliana Brizola. Então nós temos a grande oportunidade, TSD, eleger a neta do Brizola e o filho do Adão Preto, um governador, outro vice-governador. É um processo importante, está bem, está legal, tem andado bastante. Bom, eu estou então como pré-candidato a deputado federal, fazendo dobrada com vários companheiros e companheiras, né, e não estranhe as pessoas aí, que vai aparecer quando começar a campanha ali no dia 16 de agosto, dezenas de dobradas com Valdeci Oliveira, porque, bom, o pessoal tem me procurado, eu acho que até agora mais de 20 candidatos para estadual já me procuraram para fazer material junto. Eu acho que isso é justo, é legítimo, fruto, digamos assim, de uma relação que a gente acabou estabelecendo pelo estado afora. Então, rapidamente, esse é um pouco da minha história. Bom, continuo morando aqui em Santa Maria, sou casado, tenho 2 filhas, tenho 2 netas e um neto, que são meus, né, a minha segurança, minha resistência, digamos assim, né, muito feliz de poder sempre andar em qualquer canto de Santa Maria de cabeça erguida e reconhecer, respeitar as pessoas, mesmo quem pensa diferente, eu respeito, porque democracia é respeito de quem pensa diferente, e eu sou um grande defensor da democracia. Chamou muito a atenção, deputado Valdeci, a habilidade do senhor teve como presidente do partido fazer essa união da esquerda.
até me surpreendeu um pouco, sinceramente. Sabia que o senhor tinha muita experiência e habilidade, mas conseguiu encaixar todas as peças e, aparentemente, pelo menos, que a gente acompanha à distância, que o povo está acompanhando, todos satisfeitos e felizes, imbuídos dessa missão. Não foi uma tarefa fácil, né? Porque nós tínhamos o Edgar numa pré-campanha já, né, avançada, né, que era o slogan nosso, inclusive Levanta Rio Grande, a gente estava falando muitas caravanas, o Edgar muito preparado, né, muito preparado, mas dentro dessa negociação e articulação que o próprio Lula pedia, o PDT tinha uma construção nacional onde ele podia ter vários candidatos nos estados, mas eles acabaram negociando com o presidente Lula de que eles queriam espaço em 2 estados, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Mesmo nós sabendo que a gente tinha um candidato preparado, que estava na linha de frente, nós achávamos que a estratégia nacional ela era o que garantia, digamos assim, esta inédita aliança aqui no Estado, que é a primeira vez na história, desde 1982, que o PT não tem um candidato. Mas também, ao mesmo tempo, nas últimas eleições, nós separados, a gente sempre perdeu a eleição. Se nós pensarmos na última eleição, o Edgar não foi para o segundo turno por apenas 2.441 votos, mas tinha candidato a governador do PT, do PDT e do PSB. Todos nós fomos candidatos, ninguém foi para o segundo turno, e no segundo turno tivemos que optar entre o menos pior. Ou seja, esta unidade agora de 8 partidos, encabeçada pela Juliana do PDT e pelo Edgar do PT, é a reafirmação, primeiro, de um compromisso muito maior do que o nosso partido, um compromisso com o povo gaúcho, com a sociedade, com a necessidade de que nós possamos voltar a ter um governo democrático, popular no Palácio Piratini, que a gente possa voltar a, de fato, ser orgulhado do Rio Grande do Sul e que as nossas políticas, entre a educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e tal, volte a ser referência a nível nacional. Nós já tivemos na linha de ponta, hoje nós temos um dos últimos estados nesse quesito. Nós precisamos retomar o Estado, um Estado que não tem condições, não tem capacidade política de investir os 12% na saúde. Nós temos um Estado que hoje tem em torno de 800 mil pessoas na fila esperando uma cirurgia, uma consulta e tal. É inadmissível que a gente aceite isso de uma forma tranquila. Um Estado que é o maior índice de feminicídio da história, o Estado do Rio Grande do Sul. A gente não pode achar normal que as nossas mulheres sejam mortas como estão sendo, e um governador que não tem nenhuma política para fazer nessa linha. Não podemos aceitar um Estado que a educação acabou com o plano de carreira do magistério, as escolas estão abandonadas, ou seja, nós temos que mudar essa realidade. E aí nós temos uma figura que nem a Juliana, que ela é filha, oriunda, aliás, de uma política prioritária da educação. Quer dizer, os CIEPs que foram criados pelo PDT, toda a questão da educação do turno integral, tudo isso está dentro dessa visão e que nós achamos que, junto com o Edgar, a gente pode reforçar. Então, acho que tem questões importantes. O Estado do Rio Grande do Sul, ele não fosse a ajuda do presidente Lula na questão das enchentes, nós estaria completamente falido. O governo do presidente Lula já mandou para o Rio Grande do Sul, nesse período, mais de 110 bilhões de reais. E fruto desses recursos, que há obra em tudo quanto é canto do Estado hoje, não terminou ou não se concluiu, porque há uma morosidade por parte do governo estadual. Mas se não fosse a morosidade, o passo da tartaruga do governo do Estado, nós teríamos avançado muito mais, porque recurso existe, políticas do governo federal preocupado com o Estado, a partir da liderança do companheiro Pimenta, que foi o ministro extraordinário da reconstrução. Então, a gente tem muito o que falar. Um dia o Lula disse uma coisa: essa eleição, mais do que disputa ideológica, que também é importante, ela é uma disputa de projeto, ou seja, o que foi feito no governo anterior e o que foi feito nesse governo. E essa é um bom debate, essa é uma boa disputa, porque não tem nem comparação. Então, eu acho que esse é o processo que está colocado. Logicamente, como qualquer eleição, todas são complicadas, são complexas, são difíceis. A gente respeita quem está do outro lado e pensa diferente, mas nós achamos que temos uma grande possibilidade de reeleger o presidente Lula. O Brasil não foi hexa, mas o Lula pode ser tetra, né? Essa é a nossa compreensão. E aqui no Estado voltar a ter um programa democrático, popular no Piratini, retomar o Rio Grande do Sul, o seu protagonismo, estar na linha de frente. Eu acho que isso é muito importante e necessário. E o Valdeci, movido a desafios, mais um agora, né? Estava tranquilo como deputado estadual, presidente do partido, mas vai encarar um novo desafio na vida, que é ser candidato a deputado federal.
Se eu fosse um cara acomodado, né, eu logicamente ficaria onde eu estou. Eu estou saindo de uma zona de conforto, porque como eu falei antes, eu fiz 70 mil votos, certamente eu me reelegeria como deputado estadual. Vou para uma zona, né, de muita disputa, que é ser deputado federal, mas eu acho que o projeto é muito maior do que a questão das pessoas. Eu não faço política por interesse pessoal, faço política por interesse coletivo, e é por esta razão, e dar continuidade ao trabalho que o Pimenta vem fazendo ao longo dos anos, é que esse é o meu objetivo. Sei que é um desafio grande, mas também sei da importância que tem de preencher esses espaços. Nós vivemos aqui numa região, Tess, de que cada eleição que passa nós temos perdido a nossa representatividade. Você sabe que lá em 98, quando eu fui reeleito deputado federal, nós tínhamos em Santa Maria 5 deputados federais. Tinha eu, Marcos Rolim, Renan Curtis, César Chima e Nelson Marquesan. Hoje só tem o Pimenta. Naquela oportunidade, considerando o João Luiz Vargas de São Cepé, nós tínhamos 6 deputados estaduais aqui no nosso entorno. Hoje só tem eu e o Beto Fantinel da 4ª Colônia. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com isso. E por estas razões eu coloco o meu nome à disposição, porque eu acho que Santa Maria, a região centro, essa parte do estado do Rio Grande do Sul, ela não pode continuar perdendo a cada eleição representatividade. E aí o foco, o poder político que é importante no processo de decisão, ele acaba se concentrando em Porto Alegre, região metropolitana, região da Serra. Nada contra, mas a gente precisa também olhar para a nossa região, e por esta razão eu aceitei esse desafio. É um desafio que certamente me dá a responsabilidade de continuar políticas importantes. Eu tenho algumas pautas que vai ser prioritária, além daquela que eu sempre trato, que é a questão da saúde. Nós precisamos ampliar a questão da saúde, precisamos ampliar a nossa visão, o nosso olhar para nossas universidades, para nós continuar lutando para a implementação verdadeira do campus do Instituto Federal aqui em Santa Maria. Nós precisamos tratar agora que o debate está acontecendo na questão da nova proposta das ferrovias do estado do Rio Grande do Sul, e que nós, Santa Maria, não podemos ficar de fora. É necessário a nova concessão das ferrovias, que está em debate pelo governo federal, que estão começando a fazer audiências públicas. Ela vai ter o centro da nossa discussão, porque se nós conseguir fazer de fato que a ferrovia volte a fazer parte do processo de desenvolvimento econômico do estado, e passando por Santa Maria, em direção ao Porto de Rio Grande, tu sabe a qualidade, a condição que isso nos dá. Então, acho que são coisas que a gente vai debater, além de vários outros temas, é claro, o desenvolvimento econômico, regional. Aqui em Santa Maria, eu quero ser parceiro de primeira hora da discussão do novo aeroporto dessa cidade. Essa cidade precisa ter, de fato, um aeroporto para que a gente possa pensar grande, pensar numa cidade que desenvolva, que possa ser estratégica, que possa atrair investimento para a nossa região. Isso não é promessa, mas é compromisso que nós temos que assumir e dialogar sempre, sendo o grande porta-voz lá em Brasília da nossa região, independente de quem sejam os prefeitos das nossas cidades, nós temos que estar sempre atuando nesse sentido. Esse é um pouco do meu compromisso e da minha luta, e estarei muito atento, digamos assim, às questões do Rio Grande, mas fazendo essa ponte direta a Brasília, Santa Maria, a região centro do estado. Uma das situações mais críticas que nós temos no estado aí, né, Valdir, para encerrarmos, é a saúde. E eu sei que tu sempre foi muito preocupado com isso. Teve um trabalho desenvolvido em Santa Maria, uma época, me recordo, excelente em saúde. O que tu pensas em trazer de projetos de deputado federal para a nossa região? Eu continuo achando que nós precisamos fazer do hospital regional, né, que é a grande luta que eu fiz ao longo dos últimos anos, transformar o hospital regional num hospital de gerenciamento federal, né? Isso é fundamental. Nós precisamos transformar o hospital regional num grande hospital de referência de média e alta complexidade. E isso só será possível se nós garantir que esse hospital regional possa, por exemplo, ser feito a sua gestão pela IBSER, que é o que hoje faz a gestão do hospital universitário. Enquanto ela estiver na mão do Estado, com a terceirização que o Estado faz, nós não podemos ficar tranquilos, porque hoje Santa Maria precisa de leito, e nós temos um hospital regional que deve ter em torno de uns 100 leitos ociosos ainda, por falta de ampliação, de dedicação e de prioridade. A questão da saúde e a nossa luta para que o hospital regional seja transformado a partir da gestão da IBSER, esta também será uma grande tarefa nossa. Nós só não fizemos isso porque o governo do Estado, na verdade, por razões que não é o caso aqui, tem outros interesses. E para nós, o interesse maior é o interesse da saúde do povo, o interesse da população, o interesse do atendimento da população. Esta também será uma das grandes tarefas nossas. Pode cobrar no futuro a questão da ferrovia, a questão da saúde, a questão do aeroporto, a questão do desenvolvimento econômico e regional e as articulações. Esta será a nossa tarefa principal.
Deputado estadual Valdeci Oliveira, pré-candidato a deputado federal, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de complementar com alguma mensagem, deputado? Não, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar aqui. Eu me sinto muito em casa aqui nesse espaço, né? Eu tenho o privilégio de ter acompanhado desde o início, né, vocês cada vez ampliando mais. Eu acho que é muito importante que a comunicação ela possa cada vez mais ser ampliada, que tenha vários espaços, né, porque a pluralidade, a democracia, ela pressupõe isso. E me coloco sempre aqui à disposição e tenho certeza que esse desafio que está colocado na minha frente agora é mais um da minha vida, mas estou muito preparado, determinado, estou animado e orgulhoso dessa caminhada. Muito obrigado. Obrigado pela presença, um abraço. Obrigado.